Obrigado, Excelência. Ilustre presidente, desembargador Dr. Matheus Chaves Jardim, na pessoa do qual eu cumprimento toda a segunda Câmara Criminal, ilustre procurador de Justiça, demais colegas. Excelências, o caso que me traz a essa tribuna, me proporciona nessa tarde esse privilégio de aprender com Vossas Excelências mais uma vez, que a gente sempre acorre aqui também no afã de aprender, traz uma insurgência. Eu estou aqui hoje substituindo o colega Hércio Quaresma Firpe, que foi o patrono que representou os interesses do apelante Cleverson Vaz Pereira no plenário de julgamento levado a efeito pelo Tribunal do Júri da comarca de Ibirité, nossa vizinha. Duas preliminares são trazidas para apreciação de Vossas Excelências e nós entendemos, data máxima vênia, que são intransponíveis. Não obstante aqui o princípio argumentando e da eventualidade. A primeira preliminar é a questão da violação do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. O direito de presença do acusado, ele é um direito sagrado, é um direito que hoje está talhado na Constituição Federal como cláusula pétrea, principalmente em um crime de uma gravidade, de uma importância que é um delito de homicídio. Nosso Constituinte, no primeiro momento, ele foi acusado de um homicídio consumado, duplamente qualificado e uma tentativa. E na minha parca experiência, eu tenho 1.044 júris, 26 anos de Tribunal do Júri, e eu sempre falo pelos meus alunos: não faça júri, não obstante a nova redação do artigo 457 com cadeira vazia. Por quê? Porque você vai sair dali com 30 anos e depois vai ter que explicar para o cliente o que aconteceu. A oralidade que toma conta de toda a liturgia do Tribunal do Júri, ela é demasiadamente salutar. E quem é do Tribunal do Júri sabe disso. De 2016 para cá, 87 colegas tombaram mortos. Eu não sei quantos promotores morreram, se morreu algum juiz, mas de advogado eu sei. E eu falo, não faça audiência, principalmente tráfico de drogas, principalmente homicídio. Não faça júri sem a presença do réu. Porque ele tem que saber, ele tem que visualizar, ictuóclise, tudo que o promotor está a direcioná-lo, a acusá-lo, a apontá-lo. Isso é importantíssimo, principalmente os familiares. Porque depois você chegar, escoteiro, sozinho, chegar para o sujeito, tem aqui uma condenação aqui de 50 anos, 70 anos. Portanto, o direito de presença que está lá, de qualquer um que seja réu, qualquer crime, é um direito da pessoa, isso é inato. É da condição de sentar naquela cadeira que ninguém quer estar no polo passivo da ação penal. E aqui foi violado. O nosso Constituinte se encontrava custodiado à disposição do Estado Todo-Poderoso, Estado de Minas Gerais, do sistema prisional, e numa audiência, consta aí as folhas 281, o mesmo não foi recambiado. Talvez Sua Excelência, levando em consideração o princípio pars de nullité sans griffe, fazendo uma hermenêutica até forçada do artigo 563 do Código de Processo Penal, entenda que se deva relativizar uma garantia que é constitucional. Ok, isso daí é a opinião do magistrado. Nós, por outro lado, entendemos que essa nulidade, ela ostenta um quilate absoluto. Portanto, ela não está sujeita à preclusão, apesar da primeira impronúncia, apesar do acórdão que cassou a impronúncia, apesar do veredito condenatório no Tribunal do Júri, ela não pode ser ratificada. Ela não está. Ela pode ser arguída, inclusive, em qualquer grau jurisdicional e reconhecida ex officio. Então, a primeira nulidade, Excelências, entendemos
que ela macula como um todo o direito ao contraditório, o direito de presença, o direito da autodefesa, porque a autodefesa se biparte em direito de audiência e direito de presença. A segunda nulidade erigida dessa tribuna e também nas razões é a ofensa ao artigo 133, o advogado indispensável à administração da justiça. Porque se o Ministério Público no 127 é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional, para paridade de armas, a Constituição traz o 133. E a lei infraconstitucional no artigo 261, ela é de uma interpretação gramatical. Nenhum acusado, por mais ignóbil, abjeto, hediondo, asqueroso e repugnante que seja o crime. Teve uma que agora falou que o sujeito estuprou a mãe, não sei se eu entendi bem. Mas por mais que seja assim, nojento o crime, nenhum acusado será processado ou julgado sem defensor. Artigo 261. É gramatical essa interpretação. E o defensor aqui pode ser constituído ou nomeado. Nomeado público, está aqui um ótimo representante, Dr. Leves, um dativo ou um ad hoc. Mas no caso, nós temos 200 e tantos mil advogados aqui em Minas Gerais. Esse contrato é intuito personae. Se a proposta do Bolsonaro de tirar a prova da OAB, todo mundo que é bacharel, mas não é advogado, nós teremos em Minas mais de 1 milhão de advogados, só em Minas, se isso passar. Nós vamos ultrapassar todos os países do mundo em quantidade. Porque bacharel, até o sujeito que, sem menoscabar, sem qualquer vilipêndio, mas eu conheço gente que vende pastel, vende coxinha e é bacharel em direito. Mas não é advogado. Pois bem, seja 200 e poucos mil advogados, seja 1 milhão, mas é direito da pessoa pensar, por fidúcia, por confiança, o advogado que lhe apraz. E nesse caso, o Cleverson elegeu aquele advogado cujo cordão umbilical que unia era a procuração, um instrumento de mandato, estava lá. Se o advogado constituído, onde toda a esperança, toda a confiança foi depositada, se ele quedou-se inerte, se ele foi decidioso, o juiz, mesmo levando em consideração o princípio do impulso oficial, ele não pode nomear um dativo sem comunicar. Aí que entra a questão da nulidade. Sem comunicar a quem mais interessa, que é o réu, que é o dono, quem está no polo passivo, de que aquele advogado que ele elegeu, ele tá agindo com imprudência, com inércia, com imperícia, com negligência, e por aí vai. Mas não. Assodadamente, Sua Excelência, não obstante todo o brilhantismo que nós somos testemunhas oculares da pena de Sua Excelência na comarca de Birité. Mas nesse caso aqui, a nulidade é gritante. Constituiu-se um advogado para a apresentação das alegações finais. Sabemos que o Superior Tribunal de Justiça, levando também como parâmetro de que nos crimes dolosos contra a vida, ao judicium acusações na primeira fase, porque ele é escalonado, ele é bifásico, essa liturgia processual, a primeira fase ali, ela é vigorada pelo um juízo de admissibilidade, de pré-libação, que bastam aquela simbiose, autoria e materialidade. Por conta disso, a ausência das alegações finais não é nulidade absoluta. Mas, excelências, o que nós estamos aqui a levantar é a ausência de comunicação. Nós temos arestos dessa própria segunda Câmara Criminal falando que isso é nulidade absoluta. Absoluta. Nomeou-se um dativo sem dar ciência a quem está no cárcere, quem está na masmorra. O que era exceção já virou regra hoje no nosso Estado. Prende-se primeiro, para dar uma satisfação, olha o caso da Vale aí, para dar uma satisfação para a opinião pública, não é? Porque prisão hoje é para isso, a gente antecipa muitas vezes. Mas tem que comunicar ao réu, e aqui não foi feito. Portanto, entendemos que essa nulidade aqui, ela não está preclusa. Aqui não há que se falar em dormientibus non succurritius, apesar de já ter ocorrido o júri. Caso Vossas Excelências, por amor ao debate,
ultrapassem essas duas pedras que foram colocadas aqui no caminho do mérito, de forma até brilhante, pelo nosso esgrimista aqui, Dr. Écio Quaresma, entramos no mérito. E a primeira questão é meritória, é a negativa de autoria. Excelências, quando eu falei aqui da tribuna, não falei para querer fazer qualquer tipo de apologia, de massagear ego, não. Eu não gosto de outros crimes, eu gosto do júri. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonado com júri, já fiz júri hoje, agora, em 11 estados da federação, desses 1044, assisto o júri de outros colegas, de defensores, e eu digo uma coisa, dificilmente a gente encontra em pronúncia. Sabem por quê? Porque, na dúvida, julga-se a favor da sociedade. Dr. Glauco presidiu o segundo com brilhantismo, e eu sou testemunha ocular disso, e sabe muito bem, nessa fase, naquela primeira fase, onde o juiz pode desclassificar, impronunciar, ele pode pronunciar e absolver sumariamente, dificilmente a gente encontra pronúncia. Por quê? Porque na dúvida, julga-se a favor da sociedade, não é pró-réu, é pró-societar. Na dúvida, a pronúncia, ela não condena, ela não absolve, ela simplesmente submete o réu ao tribunal constitucional, popular, natural, que é o povo, que é a sociedade. E aí eles entendem que não há tanto prejuízo. Nesse caso aqui teve impronúncia, ou seja, o juiz falou, ó, aqui se quer indício, aquela provinha do artigo 239, um artigo só, por indução, achismo, dedução, considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Pois bem, o juiz aqui impronunciou. O Ministério Público, combativo, irresignado, inconformado, intentou o recurso antidistrito, na verdade a apelação, veio o recurso para cá e Vossas Excelências entenderam que, em dúbio pro societar, o júri que deveria resolver essa quaestio em plenário, e também a instrução plenária poderia reforçar aquela suspeita de que o Cleverson, que ora eu represento aqui nessa tribuna, fosse o mandante. Aqui eu já começo a separar protagonista de coadjuvante e de figurante. Pois bem, ab ovo, ou seja, desde a delegacia, desde o primeiro momento, nosso constituinte negou a autoria. E disse mais. São 2 minutos, Excelência. Obrigado, Excelência, pelo aviso. Não se provou liame subjetivo. Excelência, ele falou que foi perseguido. Testemunhas dizem, lá, que ele tem um Tempra azul, ele não tem um Corsa. Nenhuma prova, além daquela impronúncia lá atrás, nenhuma prova nova surgiu. Continuamos com aqueles indícios. Naquele momento, eu concordo com Vossas Excelências. Poder-se-ia entender que era indúbio pro societar e havia indícios. Mas hoje nós continuamos com a mesma prova que Vossas Excelências julgaram. A mesma. Por isso nós entendemos que a decisão dos jurados, data máxima vênia, o advérbio de intensidade se faz presente aqui à saciedade. Foi manifestamente contrária à prova dos autos. E para acabar com qualquer tipo de dúvida, por que não dar uma segunda chance e sujeitá-lo ele novamente à apreciação do povo de Ibirité? Já nesse último giro do relógio, parafraseando o nosso confrade Quaresma, Excelências, duas qualificadoras. E as qualificadoras aqui são improcedentes porque, no que diz respeito à torpeza, é tráfico de drogas. Não tem droga nenhuma nesse processo. Não se provou que a vítima tivesse qualquer liame, qualquer elo em relação ao tráfico. E a última aqui, já encerrando e desejando a Vossas Excelências uma ótima tarde de trabalho, a questão do artigo 30 quanto ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Como é que se pode transferir uma condição de caráter pessoal que não é elementar do fato, não é elemento constitutivo do tipo penal do artigo 121 ao mandante, se ele não sabe o modus operandi do executor? Se o cara ia matar de surpresa, de soslaio, o sujeito ia matar traição, de emboscada, com veneno. Isso é um absurdo. Isso daqui realmente
é um recrudescimento, isso é uma perseguição. E para corrigir essa justiça é que eu peço aqui da tribuna o provimento desse apelo. Obrigado e desculpe pelo excesso. O registro